Vou te falar o que o Circo du Soleil tem a ver com a minha vida. Fica aí que eu vou te falar o que o Circo du Soleil tem a ver com a minha vida. As pessoas muitas vezes falam assim, Wendel, eu não tô conseguindo fazer o básico e você vem me falar de vida épica, vida incrível, porque eu acredito nisso. Lá atrás, alguns anos atrás, eu cheguei para dar um treinamento na Unimed. Naquela época, eu tinha um Uno muito ferrado, um Uno muito velhinho. Eu não sei se alguém já teve um Uno aí, foi meu primeiro carro. Só que foi uma alegria quando eu comprei aquele Uno, porque eu deixei de andar de ônibus para andar carro. Isso é incrível. Eu lembro até que a primeira vez que eu fui, que eu sabia que eu tinha dado certa compra desse Uno usado, e aí no outro dia eu ia pegar esse Uno, e aquele era o último ônibus que eu estava pegando na minha vida, né, teoricamente, naquele momento, para pegar o meu carro, e eu corri atrás daquele ônibus que ele estava saindo, eu corri feliz, eu corri sorrindo atrás daquele ônibus. Nossa, eu não esqueço disso. Porque eu tava feliz de correr, porque eu sabia, a última vez, né? Entrei naquele Uno no outro dia e tal, foi incrível. Eu tinha feito um passo bem agressivo para poder comprar esse carro na época, né? E aí um motoqueiro passou e quebrou o retrovisor do carro. Por acidente, não foi de propósito. Ele quebrou, ele até desequilibrou na frente, pediu desculpa, foi embora. E eu sei que na época aquele retrovisor custava assim, não sei, dinheiros de hoje, mais ou menos uns 60, 70 reais. Só que eu tava passando por um momento, durante um mês e pouco ali, de muito estresse financeiro. Não sei se já passou por isso. Eu tava num momento que ou eu colocava gasolina no carro, ou eu pagava aquele retrovisor. E eu fiquei com aquele retrovisor pendurado ali, andando com aquele retrovisor batendo no carro, pendurado, durante quase um mês, para poder comprar esse retrovisor depois. E era bem estressante aquilo, bem humilhante, sabe? Sou muito visual, gosto de coisa bem feita, visualmente bonita. E aí a Unimed fechou uma palestra, né? Na época eu estava trabalhando numa empresa de consultoria, não tinha Kairos Treinamentos ainda, que é a minha empresa. 600 pessoas da Unimed, os diretores da Unimed e tudo mais. E aí eu cheguei para dar o treinamento. O Uno não tem naquele Uno não tinha ar-condicionado nem nada, cheguei de terno e no que eu cheguei estava tudo suado já e eu parei o carro um pouco longe para dar tempo de descer, para dar tempo de secar o suor e chegar para dar a palestra. Enfim, no que eu parei o carro um pouco distante do local, um médico, o diretor da Unimed, parou o carro do meu lado. E eu vi pelo adesivo da Unimed e falei, caramba, e agora, né? Ele parou e olhou pra mim, olhou pro retrovisor, olhou pra mim, olhou pro retrovisor. E ele deve ter pensado, cara, será que esse é o cara palestrante de terno? E eu tava indo lá pra falar sobre sucesso. Pensa nisso. Entrei, no que me chamam no palco, no que eu entro, a primeira pessoa que está sentada na primeira fileira junto dos outros diretores é aquele cara. E eu falando durante 2 horas sobre como atingir o sucesso, como você ter... Você entende isso? Imagina quanto foi difícil aquelas 2 horas. Foram 2 horas de tortura para mim, foram 2 horas torturantes para mim. E naquele momento ali, eu falando, aquele diretor olhava para mim e fazia assim... Nunca, não é possível, você é o cara do Uno, não, né? Só que eu acreditava no que eu estava dizendo de tamanha forma, eu acreditava que eu estava construindo o meu sucesso financeiro, meu sucesso familiar, meu sucesso em relação à saúde, eu acreditava naquilo. Só que eu ainda não tinha naquele momento tudo o que eu estava passando ali. Eu não estava dizendo que eu tinha coisas que eu não tinha, não era isso. Eu estava falando sobre dar o máximo, eu estava falando sobre estratégias e tudo mais. Só que quando a palestra terminou, eu estava me sentindo muito mal por conta do julgamento dele. Fiquei me sentindo mal mesmo. E eu fui embora. E naquela época, eu passava um trecho de um vídeo do Circo du Soleil, que eu não sei que espetáculo era aquele, eu passava só um trecho de 3 minutos para explicar, para contextualizar o que eu estava tentando dizer naquela palestra. E eu via aquele vídeo e me sensibilizava muito. Presta atenção nisso. 2 anos depois daquela situação, só 2 anos depois, eu estava pegando um voo para ir para Los Angeles, férias. Algo que era impossível para mim. Cheguei em Los Angeles, eu aluguei o melhor carro que tinha, um carro esportivo incrível, que era o meu sonho. Entrei naquele carro e saí em direção a Las Vegas. Você entende isso? Cheguei lá, fiquei na melhor suíte possível, no MGM, um hotel fantástico, gigantesco, incrível, tem muitas lutas do UFC lá. E chegando lá, eu vi 2 espetáculos do Circo du Soleil. E quando eu comprei o ticket, era um sonho e tudo mais, eu entrei naquele lugar, né, naquele teatro lá incrível, e eu sentei lá na melhor área, né, no ingresso, o ticket mais caro ali na melhor área, porque eu queria ter uma experiência. No que eu tô ali, né, todo pronto para começar o espetáculo, os bailarinos, os atletas, enfim, começam a chegar. E eles começam a montar, ali na minha frente, fazer aquelas coisas todas na frente de todas as pessoas do show, não era só para mim, né? Eles começam a montar exatamente o mesmo espetáculo que eu passava no vídeo na situação da Unimed. Exatamente o mesmo espetáculo. Eu estava vendo ao vivo aquilo que eu passei em vídeos durante anos para as pessoas. Eu estava vendo ao vivo aquilo ali. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar muito, Aquele trecho do espetáculo devia ter uns 8 minutos mais ou menos, o espetáculo tinha mais ou menos 1h30, mas foram assim, sei lá, aqueles 8 minutos eu vi chorando e quando terminou acho que eu fiquei mais uma meia hora chorando ainda e tudo mais, de não acreditar que eu estava ali, de como a vida, ela te prega peças. A impressão que eu tenho é que quando Deus faz esse tipo de coisa, sabe, a impressão que eu tenho é que Ele tá lá em cima dando uma risadinha assim, olhando, viu? Foi por isso que você passou por tudo aquilo. Sabe, e eu arrepio quando eu falo disso, nossa.
E quando eu vejo pessoas que ficam pensando assim, poxa, como que eu vou fazer para construir uma vida incrível, sabe? Acreditem em mim. Você precisa parar de procrastinar as coisas que você tem feito na sua vida. Você precisa parar. Enquanto eu ficava me concentrando em coisas que não geravam resultado, era esse o resultado que eu tinha. Eu não estou dizendo que você tem que ir, sabe? Porque você tem que ir. Eu só quero que você olhe para dentro e pare de procrastinar. Pare de empurrar com a barriga as coisas que você faz. Porque senão você não vai conseguir mudar a sua vida. Não vai conseguir mudar a sua vida. Quando você começar a ganhar mais do que todo mundo da sua família ganha junto, quando em um mês você ganhar mais do que todo mundo da sua família junto, e eu não estou falando isso que é para você humilhar a sua família, não é, porque isso vai acontecer. E com esse dinheiro você vai poder ajudar as pessoas da sua família, ajudar e tudo mais, mas quando isso começar a acontecer, você vai sentar em cima de uma situação e você vai falar assim, caramba, por que isso está acontecendo agora? Por que está vindo tanto sucesso para mim? Por que as coisas estão acontecendo? E você vai descobrir que foi porque você parou de procrastinar. Você parou de procrastinar. A vida está acontecendo para todo mundo e as pessoas não estão entendendo isso. Você tem oportunidades em relação ao seu trabalho, você tem oportunidades em relação à sua saúde. Se você não tem uma pessoa do seu lado, você tem plena condição de encontrar essa pessoa. Se você tem essa pessoa, você pode se dedicar mais para ela. Você tem uma família. Você pode cuidar melhor das suas finanças, você pode se tornar uma pessoa foda na sua carreira. Quando eu vejo pessoas que têm potencial, mas não performam, eu fico louco. Porque a maior parte da minha vida, eu fui alguém assim, sabe? Eu quero que ir para os Estados Unidos seja algo comum para você. Mas eu quero que quando você viajar para fora do seu país, você não faça isso se tornar uma paisagem. Porque aí você não dá mais valor. Quando você chegar lá, eu quero que você olhe para trás. Na época que você andava no seu bairro de rua que não tinha asfalto, na época que você andava num carro fudido, na época que você era gorda ou gordo, e você olha para trás e fala assim, caramba, como a minha vida mudou. Isso vai acontecer muito rápido. Só que isso só vai mudar na sua vida quando você se tornar uma pessoa maior. Eu demorei a entender isso. Eu torrei 10 anos da minha vida tentando fazer coisas de fora para dentro. E eu só mudei o meu resultado quando eu me transformei de dentro para fora. Você tem que buscar desenvolvimento humano. Você tem que buscar engrandecer. Só que essa jornada ela não é rápida. Você entende? Não é rápido. Não é alguma coisa que você vai fazer em 2, 3 meses você vai resolver toda a sua vida. Não é rápido. Mas qual que é o grande lance? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então pode ser que daqui 2, 3 anos sua vida esteja absolutamente foda, incrível, num nível muito, muito, muito diferente do que o outro. Ou pode ser que nada aconteceu. Analisa como é que foi o último ano da sua vida, analisa como foi os últimos 2 anos da sua vida. Você teve uma mudança radical nos últimos 2 anos? Então meu pedido pra você é o seguinte, para de procrastinar as coisas que vão dar resultado na sua vida. Para de procrastinar. Não faz isso com você. Não faz isso com a sua vida. Isso não é honesto com você. Seja honesto com o que Deus te deu. Por favor. É um processo de desenvolvimento, igual a Carla falou ali, sem dúvida, é um processo de desenvolvimento. Então o Método Cronos é isso, é um curso online que já está prontinho, gravado para você assistir no seu ritmo. É um curso que resolve o quê? Produtividade para construir uma vida épica. É resolver procrastinação, falta de foco. E você sabe que você está precisando disso, você não precisa de mais motivação, você precisa de disciplina. Eu bato duro nisso a minha vida toda.